nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do Evangelho há pouco lido, Lucas 23, 27 e 43, que trata do malfeitor arrependido, que trata de cada um de nós. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, placas de sinalização, elas apontam para o caminho. Se nós quisermos ir para Angra dos Reis, não adianta seguirmos placas que indicam Rio de Janeiro ou Teresópolis, não chegaremos lá. Placas de sinalização sinalizam o estabelecimento. Se nós quisermos comprar algum remédio, nós não vamos ir num local onde está escrito banco ou mercado. Nós vamos ir num local onde está escrito farmácia. Se quisermos comprar os mantimentos para a nossa casa, nós iremos num local onde está escrito mercado, e não farmácia ou banco. O texto de hoje apresenta a crucificação de Jesus e de mais dois, o texto chama de malfeitores. Na verdade eram bandidos, assassinos da pior espécie, porque só estes eram crucificados, assim como Jesus foi crucificado, porque ele era considerado naquele momento um grande revolucionário, um grande farsante para os judeus, um perigo para a sociedade. No alto da cruz, Pôncio Pilatos, o governador romano, manda colocar uma placa de sinalização. E lá diz o nosso texto que está escrito: este é o rei dos judeus. E ele manda colocar em 3 línguas, e isso é muito significativo. Claro que Pilatos colocou em tom de zombaria para ridicularizar Jesus e os próprios judeus, para tentar causar uma sensação de humilhação do governo romano sobre os oprimidos judeus. Mas por trás daquilo há um grande simbolismo. Hebraico, grego e latim. Este é o rei dos judeus. Ele era um hebreu. Ele vinha dos judeus. Ele era o descendente do rei Davi. E segundo as promessas bíblicas, este seria o Messias, o rei dos reis. Latim era a língua dos opressores, dos judeus, dos poderosos romanos, mostrando quem estava executando. E grego era a língua falada pelo povo todo. No mundo inteiro, desde a época de Alexandre o Grande, todos conheciam o grego. Portanto, quem está sendo crucificado ali aponta a sinalização, a placa diz que é o rei que vem dos judeus. É o rei que vem para salvar os poderosos, mas também o povo, os oprimidos. É o rei dos reis que vem para salvar todas as pessoas. E com certeza aquela placa de sinalização, ela fez diferença na vida de muitas pessoas, porque ali Jesus está no centro e de um dos dois lados nós estamos. Aqueles 2 malfeitores, aqueles 2 bandidos, aqueles 2 assassinos, aqueles 2 pecadores representam a mim e a ti. Representam a toda a humanidade. Existe diferença entre um pecador e outro diante de Deus? Não. Para Deus não. Para Deus todos são iguais. O pior assassino e aquele gente boa que diríamos que só ajuda, que é bonzinho. E que na verdade não é, porque diante de Deus não existe bom. O próprio Jesus disse: bom só é Deus. A Bíblia diz: não há homem que não peque sobre a terra. João diz: se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Paulo diz: todos pecaram e carecem e necessitam da graça, da bondade, do perdão de Deus. Claro que nós fazemos diferença. Para nós, um estuprador, um pedófilo deveria apodrecer na cadeia, ser feito picadinho e jogado no inferno, enquanto que um médico, um doutor,
aplaudidas, tem o nosso maior respeito, tem os nossos aplausos, com certeza. Para Deus, enquanto não houver arrependimento, todos estão no mesmo nível e estão rumando para o inferno. Ali, do lado da cruz, tem 2 bandidos, 2 assassinos. Talvez fossem parceiros, talvez fossem colegas, muito provavelmente se conheciam. Provavelmente estavam juntos na mesma cela da prisão. Não sabemos o nome de nenhum dos 2. O que sabemos é que, quando estavam sendo levados para serem crucificados, ambos estavam zombando de Jesus, mas no percurso, naquele momento do pregar, estarem sendo pregados na cruz, os 3, os 2 e Jesus, nesse processo alguma coisa muda na vida de um deles. Talvez seja a placa de sinalização. Este é o Rei dos Judeus, este é o Cristo prometido, que vem dos judeus, lá de Davi, que vem para mudar a vida de vocês. Ou talvez sejam as atitudes de Jesus. O que nós vimos até esse momento da crucificação? Nós vimos Cristo sendo crucificado e todo mundo zombando, rindo, ridicularizando. Os soldados dizendo: mostra o poder, sai daí. E os outros: sai, tu não é o Cristo, não é aquele que fez tantos milagres, mostra o teu poder. E o outro bandido também: é isso aí, mostra que tu é o Cristo, salva-te, salva a gente também. E Jesus olha para cima e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Com certeza os 2 conheciam Jesus, porque Jesus era conhecido de todo o povo. Jesus esteve várias vezes em Jerusalém toda ouvia falar de Jesus o tempo todo. Mas este conhecer ainda não basta para mudar a vida de alguém. O que muda a vida de alguém é quando essa mensagem de que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor, é o Salvador, quando ela faz sentido para mim. E para um daqueles malfeitores ela fez sentido. Não sei se foi a placa de sinalização, se foi o jeito de Jesus, se foram as palavras de Jesus. Entretanto, ele se arrepende de toda a sua vida pregressa. E ele reconhece Jesus como Messias e Salvador. E reconhecendo seus erros, ele se responsabiliza pelos seus atos maus e criminosos. Ele não procura jogar a culpa em alguém outro, nem na sociedade, nem no governo opressor romano que escravizava as pessoas e que criava vários revolucionários entre os judeus. Não. Ele reconheceu seus erros. Além de reconhecer seus erros e sua culpa perante a sociedade, aquele malfeitor arrependido aceitou e confessou que o grande ofendido de toda a história é Deus. Porque quando ele olha para o outro malfeitor, diz: cala a boca, nós estamos aqui com justiça. Ele diz: nós recebemos o castigo que nossos atos merecem. Essa é a sua convicção. O sentimento de profunda tristeza por tudo aquilo que ele praticou o leva a se declarar culpado perante os céus e tentar fazer um ajuste diante da única pessoa que poderia nesse momento fazer alguma coisa por ele. Frente à morte, a lei de Deus o colocou frente a frente com a santidade divina, com o próprio Filho de Deus, Jesus. Enquanto o outro ainda continua blasfemando, rindo, ridicularizando, o pecador arrependido, atingido na última hora da sua vida pela graça de Deus, se arrepende. Ele foi chamado por Deus diríamos hoje, no apagar das luzes da sua vida. E ele serve de exemplo para nós. Em que sentido podemos dizer que ele serve de exemplo ou de modelo para nós? Todos nós somos da mesma forma também
malfeitores. Talvez nós não cometemos pecados hediondos, não somos assassinos, não somos estupradores, mas diante de Deus todos nós recebemos a mesma sentença. Se nós não merecemos a pena de morte, de crucificação pelos atos que fazemos diante de Deus, nós merecemos a pena de morte eterna. E não adianta tentar se esconder igual Adão e Eva fizeram depois do pecado. O pecado se esconde como tantos e tantos tentam se esconder de Deus e dizer que o pecado não é tão grave, é só um deslize. Esse esconde também conduz ao inferno. Mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa. Quantas vezes você já sentiu raiva, ciúme, inveja, ódio, egoísmo, já mentiu, já traiu, já caluniou? Todos esses pecados te tornam um malfeitor diante da santidade de Deus. Aquele malfeitor, ele caiu em si, ele creu na dolorosa situação em que ele se encontrava, tendo a morte tomando conta do seu corpo, preso aos pregos na cruz. Um pequeno raio de esperança toma conta dele e ele se entrega com toda aquela réstia de esperança ao único que poderia lhe alimentar a esperança. Agarrou-se à única tábua da salvação que estava ao seu alcance. Nessa esperança de ser perdoado e ser recebido na presença de Deus, ele morre em paz. Enquanto que os judeus que ali estavam zombando, enquanto que Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, o outro bandido do outro lado, e tantos outros que ridicularizam, que zombam, ou que preferem não tomar uma posição diante de Jesus, e esse não tomar uma posição já é uma posição. E Jesus disse: quem não está comigo, está contra mim. Enquanto tantos e tantos fazem a sua escolha e vão para o inferno porque querem continuar com seus pecados e não querem receber a graça de Deus, ele crê. Esta foi a diferença. Com isso se dá o encontro entre Jesus e ele. O maravilhoso encontro de um pecador à beira da morte, do precipício que leva ao inferno, com o seu Salvador, com o seu Senhor. Em seu clamor de desespero, o malfeitor é atendido. Jesus não diz: ei, cara, tu teve a vida toda para mudar, agora não dá mais tempo, está brincando comigo? Jesus vê o coração, e Jesus vê que aquele arrependimento é sincero. Quando ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está chorando na alma, chorando no coração. Atrás desse clamor profundo de alguém no fundo do poço está um grito em busca de socorro, dizendo: não se lembre mais dos meus pecados, de todos os erros que eu cometi, por favor, se há alguma chance, me perdoa. E Jesus olha para ele com aquele olhar de puro amor que só Jesus tem e diz: hoje, em verdade eu te digo que hoje tu estarás comigo no céu. Ei, cara, está tendo festa lá em cima, os anjos estão vibrando, estão tocando corneta, e daqui a pouco você e eu vamos entrar juntos na glória, e será para sempre. Hoje você estará comigo no paraíso. E claro que a gente não pode deixar de pensar em como é que terá sido a morte do outro malfeitor que não se arrependeu, que continuou blasfemando e zombando. Com certeza, quando chegou no inferno, recebido em meio àqueles tormentos, ali não havia mais tempo de arrependimento, e o desespero tomou conta dele. Mas foi escolha dele. Assim como
Cada um de nós tem a sua escolha. Quando o senso de justiça em nosso interior pede que os dois deveriam ficar fritando no inferno porque eram bandidos, eram assassinos, Deus age de maneira diferente. Nós, eu e você, nós com o nosso senso de justiça, nós não somos justos. Nós, eu e você, olhando para aquela vida, tudo que eles fizeram de errado, nós olharíamos e diríamos: não, agora na última hora não. Peraí. Nós com certeza diríamos: os dois devem ir para o inferno. Entretanto, Deus, enquanto há vida, Ele continua oferecendo a sua oferta de perdão e de amor. Ao final de mais um ano da igreja, nós somos chamados a olhar para trás, avaliarmos, analisarmos, recapitularmos como foi a nossa vida até aqui. Como está sendo a nossa vida até aqui? Estamos nós seguindo a placa de sinalização, não a do alto da cruz, mas a que está na Bíblia Sagrada? Nós temos muito mais oportunidades, muito mais conhecimento, muito mais informação do que aquele malfeitor tinha na cruz. Nós temos toda a história da Escritura Sagrada. A placa de sinalização para o céu, para o inferno, está à nossa disposição. Como foi esse ano? Na vida de cada um de nós, diante de Deus, nos cultos, em casa, com o nosso tempo, com a mordomia, com a administração do tempo, tivemos tempo para ler a Bíblia, estudar, aprender mais. Como foi a nossa vida de oração, a nossa vida de testemunho? Como foram as nossas ofertas de gratidão ou foram uma simples esmola para Deus? Querido irmão, querida irmã, enquanto a vida, ainda é tempo da graça. Hoje é o último domingo do ano. Semana que vem começa o período de Advento, onde relembramos a primeira vinda de Jesus e relembramos da promessa de que haverá um encontro na sua segunda vinda. E então nós lembramos de que haverá uma sentença para cada um: ou vinde benditos, ou apartai-vos de mim, malditos. Qual será a sentença que eu, que você, qual será a sentença que nós ouviremos naquele dia? Em algum momento chegará a nossa última hora. Por isso, vamos aproveitar o tempo da graça. A igreja, ela continua aqui para pregar a graça, para apontar para a graça. Enquanto isso, nós temos um exemplo a seguir. Ele não calou. Naquele último momento, ele ainda chamou a atenção do colega dele que estava errado. Ele ainda tentou mostrar a placa de sinalização. Não calemos, falemos, testemunhemos, chamemos a atenção daqueles que estão ainda vivendo em pecado e resistindo à graça de Deus. Não é o pecado que nos condena no inferno, porque todos somos pecadores, mas é o resistir à graça. É o não buscar o perdão e a mudança de vida que Deus nos oferece através de Jesus. Ainda é tempo da graça. Acabamos de cantar: acordai os guardas de chão. Sigamos as placas de sinalização e que possamos estar juntos na glória. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.